Oi pessoal, tudo bem? Na aula de hoje vamos dar continuidade aos estudos da química. Nessa aula vamos aprender sobre o átomo, os principais modelos atômicos já desenvolvidos até hoje e os principais conceitos relacionados ao átomo. Desde a Grécia Antiga, há aproximadamente 2.300 anos, os filósofos buscavam compreender a composição da matéria, do que somos constituídos e de que forma se comportam. Segundo os gregos, a matéria era constituída por partículas extremamente pequenas e indivisíveis, chamadas de átomo, que significa indivisível. Desde então, muitos cientistas pesquisam e procuram explicar a estrutura do átomo. Os modelos atômicos não são definitivos, pois com o avanço da ciência, novos resultados foram sendo obtidos e usados no aperfeiçoamento da representação do átomo. Cada modelo apontou novos aspectos capazes de explicar o seu comportamento e as suas características. Nessa aula, a gente vai ver os 4 principais modelos atômicos, que são o modelo atômico de Dalton, ou também chamado de modelo bola de bilhar, o modelo atômico de Thomson, ou modelo pudim de passas, o modelo atômico de Rutherford, ou modelo planetário, e o modelo atômico de Rutherford-Bohr. O modelo de Dalton, ou modelo bola de bilhar, era um modelo muito semelhante a essa esfera aí que vocês estão vendo. Esse modelo foi proposto por John Dalton, daí o nome modelo de Dalton. Dalton propôs uma teoria para tentar explicar a constituição da matéria. Para ele, a matéria seria formada por substâncias, e as substâncias eram compostas por átomos. E para Dalton, átomos eram partículas maciças e indivisíveis, assim como uma bola de bilhar. Daí o outro nome desse modelo, de modelo bola de bilhar. Depois que Dalton propôs o seu modelo, veio um outro cientista, Joseph Thomson, e propôs um modelo um pouco mais aperfeiçoado. Thomson pesquisava a natureza das cargas elétricas e ele identificou partículas com cargas negativas, que depois receberam o nome de elétrons. Então, as cargas negativas nos átomos são chamadas de elétrons. Thomson também percebeu que, além de ter cargas negativas, o átomo ele era divisível, formado por essas cargas negativas e intercalado por cargas positivas, que depois foram ser chamadas de prótons. Então, lembrem-se, cargas negativas são chamadas de elétrons, cargas positivas são chamadas de prótons. Além disso, Thomson percebeu que os prótons têm massa maior do que os elétrons. Então, esse modelo de Thomson também foi chamado de modelo pudim de passas, porque é como se as cargas negativas fossem passas, aquelas uvas, num pudim. Daí o nome pudim de passas. As cargas negativas misturadas nas cargas positivas. Após o desenvolvimento do modelo de Thomson, veio um outro cientista que aperfeiçoou ainda mais esse modelo. Esse cientista era chamado de Ernest Rutherford. Rutherford propôs um modelo chamado de modelo planetário. Nesse modelo, os prótons ficavam no centro do átomo, numa região chamada de núcleo, ou seja, o núcleo era formado por prótons, por cargas positivas. Ao redor deste núcleo ficavam girando os elétrons, as cargas negativas. E essa movimentação do elétron ao redor do núcleo criou a eletrosfera. Então, a eletrosfera é a região ao redor do núcleo por onde circulam os elétrons, as cargas negativas. Ok? Então, esse era o modelo de Rutherford. Com os avanços do estudo de Rutherford, vários outros cientistas complementaram os seus estudos. Um dos cientistas que contribuiu foi Niels Bohr.
Ele propôs suas ideias com base em experimentos com queimas de distintos elementos químicos, e essa queima gerava luz com diferentes cores. Ele associou cada cor a uma determinada quantidade de energia. Bohr considerou que os átomos de diferentes elementos químicos apresentavam elétrons distribuídos em camadas ao redor do núcleo. Então, a eletrosfera ela é organizada em camadas, e cada uma dessas camadas possui uma determinada quantidade de elétrons. Então, os risquinhos da eletrosfera que vocês estão vendo são camadas que possuem elétrons e com quantidades diferentes de elétrons. Então, além disso, Niels Bohr também percebeu que o núcleo não era formado somente por prótons, mas sim por prótons e nêutrons. Porém, os nêutrons são partículas eletricamente neutras. Isso quer dizer que nêutrons não são nem positivos nem negativos. Daí o nome nêutrons, de neutro. Ok? Então, atualmente, o modelo atômico aceito é esse modelo de Rutherford-Bohr. Lógico que desde a criação desse modelo até hoje, continuou tendo alguns avanços, mas daqui para frente a gente vai se basear muito nesse modelo para entender o átomo e as reações químicas. Agora que nós já vimos sobre os principais modelos atômicos, nós vamos estudar o átomo propriamente dito. Então, o que são átomos? São unidades estruturais de uma substância ou de uma matéria. A união dos átomos, átomos iguais ou átomos de elementos químicos diferentes, formam moléculas, e a união de moléculas formam as substâncias. As substâncias podem ser formadas por um único elemento químico. Quando substâncias são formadas por um único elemento químico, a gente fala que são substâncias simples. Exemplo, o gás oxigênio é formado somente por átomos de oxigênio. Ou então, podemos ter substâncias formadas por dois ou mais elementos químicos. Nesse caso, a gente chama de substâncias compostas, por exemplo, a água. A água é uma molécula H2O. Isso quer dizer que nessa molécula de água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, a gente tem dois elementos químicos diferentes nessa molécula de água, o hidrogênio e o oxigênio. Aqui eu trouxe para vocês exemplos de diferentes elementos químicos. Então, no primeiro, a gente tem um átomo do elemento químico hidrogênio. Esse átomo ele é formado por um núcleo, na verdade todos os átomos são formados pelo núcleo, e essa linha azul clara que vocês estão vendo é a região da eletrosfera e a bolinha vermelha é o elétron. Isso quer dizer que o átomo de hidrogênio é formado por apenas um elétron. Já o átomo de oxigênio, ele é formado por duas camadas, cada um desses círculos azul claro representa uma camada, então ele é formado por duas camadas e um total de 8 elétrons. No átomo de nitrogênio, ele também é formado por duas camadas e tem um total de 7 elétrons. No átomo de carbono, também é formado por duas camadas e tem um total de 6 elétrons. Professora, todos os átomos são formados por duas camadas? Não, isso foi apenas uma coincidência. Os átomos dos diferentes elementos químicos podem ser formados de 1 até 7 camadas na eletrosfera. E a quantidade de elétrons varia também de elemento químico para elemento químico. Agora, a gente precisa saber identificar as características dos átomos. Primeira coisa, os elementos químicos, eles são os constituintes básicos de toda substância, de toda matéria. Então, os átomos de diferentes elementos químicos, quando combinados, formam moléculas. Várias moléculas formam substâncias, como a gente já viu no começo dessa aula. Mas você precisa saber identificar os nomes
e os símbolos de cada elemento químico. Por exemplo, se o nome do elemento químico for representado por uma única letra, ela vai ser maiúscula. Como assim? Hidrogênio. O hidrogênio, a representação dele é pela letra H. Como ele só é representado por uma letra, esse H tem que ser maiúsculo. Então, o nome do elemento químico é hidrogênio e o símbolo desse elemento químico é a letra H maiúscula. Agora, se o nome do elemento químico for representado por duas letras, a primeira letra obrigatoriamente é maiúscula e a segunda tem que ser minúscula. Por exemplo, o sódio. O nome do elemento químico é sódio. Agora, o símbolo é Na. N maiúsculo e A minúsculo. Isso aqui é importante vocês já terem uma noção para quando aprenderem sobre tabela periódica, fica mais fácil, tá? Bom, além de saber identificar o símbolo do elemento químico, é importante também identificar outros pontos. Eu peguei aqui o elemento químico bromo. Ele é representado pela letra B maiúsculo e R minúsculo, ok? Ali traz duas informações, dois números, 81 e fala massa e 35 número atômico. O que é isso? Vamos por partes. Número atômico, também representado pela letra Z, quando fala Z maiúsculo, está falando de número atômico. Refere-se à quantidade de prótons que o elemento químico bromo tem. A quantidade de prótons nunca vai mudar no mesmo elemento químico, porque a quantidade de prótons, ou seja, o número atômico de um elemento químico, é como se fosse a identidade dele. Lembra, o próton está lá dentro do núcleo. Não é nada fácil o próton sair de dentro do núcleo. Então, o elemento químico bromo sempre vai ter o mesmo número atômico, que é 35. Cada elemento químico tem o seu número atômico. Não existem dois elementos químicos com o mesmo número atômico, ok? Então, número atômico está se referindo à quantidade de prótons que aquele elemento químico tem. Se eu te perguntasse aí qual que é o número atômico do bromo, a resposta é 35. Toma cuidado porque não vem escrito na tabela periódica que qual dos números é o número atômico e qual que é o número de massa. Mas eu dou uma dica para vocês. Sempre vai ter o símbolo, que é a letrinha aí do elemento químico, e dois números que nem estão aí. Sempre vai ter um número com o valor mais alto e um número com o valor mais baixo. Presta atenção nessa dica. O número com o valor mais baixo é sempre o número atômico, e um número com um valor mais alto é o número de massa. O número de massa vai ser a soma do número de prótons mais o número de nêutrons, ou seja, o número de massa é o que tem dentro do núcleo. Lembra? O núcleo é formado por prótons e nêutrons. Então, o número de massa é a soma de prótons e nêutrons que tem dentro do núcleo. Por isso que o número de massa é sempre um número maior. Para calcular o número de massa, tem uma formulazinha super simples. Número de massa, que é representado pela letra A, é igual a P, que é o número de prótons, mais N, que é o número de nêutrons. Beleza? Aí, se eu te perguntar, no bromo, qual que é o número de massa desse elemento químico? É 81. Primeiro, porque já está identificado aí. Segundo, porque 81 é um valor maior do que 35. Então, você já mata a questão aí. Agora, se eu quisesse te perguntar qual é a quantidade de nêutrons do elemento químico bromo, como que você faz? Joga nessa formulinha também, gente. Ó, você tem o número de massa, que é o A. Você tem o número de prótons, que é o P. E você quer achar o N, que é o número de nêutrons. É só substituir os valores. A você substitui por 81, P você substitui por 35 e o N você mantém.
passa o 35 para o outro lado com o sinal trocado, então fica 81 menos 35 é igual a N. 81 menos 35 dá 46, então o N é igual a 46. Matemática simples, sem dificuldade nenhuma para você conseguir descobrir a quantidade de nêutrons que tem. Então, se ele te dá o número de massa e o número de prótons, você acha o valor de nêutrons. Se ele te dá o número de prótons e nêutrons, você acha a massa. Se ele te dá o valor da massa e nêutrons, você acha os prótons, tudo com uma fórmula só. Os átomos também podem ser eletricamente neutros ou com cargas. Quando um átomo tem o mesmo número de prótons e elétrons, ou seja, a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, a gente fala que ele é neutro, tá? Então, aí a gente tem o símbolo, o Ca, do elemento químico cálcio. Em cima, do lado esquerdo, você está vendo o número 40. Esse número se refere ao número de massa. Embaixo, o número 20. Esse número se refere ao número atômico, ou número de prótons. E esse zero do lado direito superior quer dizer que o átomo está neutro, ou seja, ele tem a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Agora, quando o átomo não está neutro, ou seja, tem quantidade diferente de elétrons e prótons, a gente chama esse átomo de íon. Esse íon, ele pode ser um átomo carregado negativamente, ou seja, esse átomo está com excesso de elétrons, esse átomo recebeu elétrons de outro átomo, ou ele é um íon carregado positivamente. Isso quer dizer que esse átomo perdeu elétrons para outro átomo. Nunca um átomo vai receber prótons. O átomo ou ele vai receber elétrons ou ele vai perder elétrons. Lembra, o próton está lá no núcleo, está lá no meio do átomo, não tem como aquele próton sair. Quem sai e quem chega no átomo é só elétron. Então, os íons são átomos com carga. Existem dois tipos de íons. Os íons podem ser ânion ou cátion. O íon ânion é um átomo com carga negativa, ou seja, ele recebeu elétrons, recebeu carga negativa de outro átomo. Um exemplo que eu trago é o elemento químico cloro, representado pelas letras Cl. Então, o cloro, no seu estado neutro, como átomo neutro, ele tem 17 prótons, que é o seu número atômico, 37, que é o seu número de massa, e aqui do lado esquerdo, no Cl do lado esquerdo, perceba que não tem nada no canto superior direito, quer dizer que ele está neutro, certo? Aí eu também já calculei aí o número de nêutrons, só joguei lá na fórmula, substituí o A por 37, o P por 17 e achei que o número de nêutrons é 20. E a quantidade de elétrons é a mesma que de prótons. Então, se ele tem 17 prótons, ele também vai ter 17 elétrons. Por isso que ele está neutro. Ele não tem nem excesso, nem falta de elétrons. A quantidade de prótons e elétrons é a mesma, 17. Agora, quando esse átomo ganha um elétron, perceba que o número atômico continua o mesmo, continua sendo 17. O número de massa também continua sendo o mesmo, 37. O número de nêutrons também continua sendo o mesmo, 20. O que mudou foi só o número de elétrons, que agora, como ele recebeu um elétron, ele ao invés de ter 17, tem 18. Então, ele tem excesso de um elétron. Então, a gente coloca a carguinha menos 1, porque ele tem excesso de um elétron, lá em cima no canto superior direito. Quando é neutro, não precisa colocar nada.
Quando tem excesso de elétrons ou falta de elétrons, a gente coloca a carguinha no canto superior direito. Já o íon cátion são átomos com carga positiva. Isso quer dizer que esse átomo perdeu elétron para outro átomo. O exemplo que eu trago é o sódio, representado pelas letras Na. O sódio tem número atômico 11, ou seja, ele tem 11 prótons no seu núcleo. Tem número de massa 23. Sabendo o número de massa e sabendo o número atômico, eu jogo lá na fórmula e encontro a quantidade de nêutrons. Ele tem 12 nêutrons no seu núcleo. E já que ele está neutro, já que é um átomo neutro, a quantidade de elétrons tem que ser igual a de prótons. Se ele tem 11 prótons, ele vai ter 11 elétrons. De novo, se ele está neutro, eu não coloco nada no canto superior direito. Só que esse átomo agora ele perdeu um elétron. Se ele perdeu um elétron, ele vai ficar com carga positiva. Lembra, ele perdeu elétron, ele não recebeu próton, ele perdeu elétron. Então, o número atômico, que é a quantidade de prótons, continua a mesma, o número de massa continua o mesmo, o número de nêutrons continua o mesmo. O que muda é a quantidade de elétrons. Se ele perdeu um elétron, você vai colocar lá o sinal de positivo e mais um. Um é porque ele perdeu um elétron, positivo é porque ele diminuiu a sua quantidade de elétrons. Agora que você já sabe o que é um número atômico, o que é um próton, o que é um elétron, o que é o número de massa, a gente vai ver as semelhanças atômicas. Porque os átomos dos elementos químicos iguais ou elementos químicos diferentes podem ser comparados em relação ao seu número de prótons, ao seu número de massa e aos nêutrons. O primeiro que a gente vai ver é o isótopo. Isótopo, P, lembra desse P. Por quê? Porque isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possui o mesmo número atômico, ou seja, possuem o mesmo número de prótons, daí o P, mas tem diferentes números de nêutrons e massa. Exemplo, se a gente pegar o elemento químico hidrogênio, ele tem o mesmo número de prótons nos três casos aí. Tem um próton no prótio, um próton no deutério e um próton no trítio. Porém, o que muda entre eles é a quantidade de nêutrons e, consequentemente, vai ser a quantidade de massa. Então, o prótio é um átomo de hidrogênio que não tem nêutron. O deutério é um átomo de hidrogênio que tem um nêutron, e o trítio é um átomo de hidrogênio que tem 2 nêutrons. Os isótopos a gente só consegue fazer entre átomos de um mesmo elemento químico. Percebam que eu estou falando aqui de 3 casos do hidrogênio. Eu não estou comparando elementos químicos diferentes. Por quê? Porque para ser isótopo tem que ter o mesmo número de prótons. E é o número de prótons que caracteriza o elemento químico. Lembra disso? É o número de prótons que é a identidade do elemento químico. Se eu falar de elementos químicos diferentes, eu estou falando de prótons diferentes. Por isso que aqui eu estou falando só do caso do hidrogênio, que é o mesmo número de prótons, que é o que caracteriza o isótopo. Outro exemplo, carbono. Os átomos de carbono, todos têm 6 prótons lá no seu núcleo. Porém, eles têm quantidades de nêutrons e, consequentemente, quantidade de número de massa também diferentes. Então, a gente tem átomos de carbono com 6 prótons e 12 número de massa, 6 prótons e número de massa igual a 13, 6 prótons e número de massa igual a 11, tá? Então, esses dois casos aqui são isótopos. O primeiro caso são isótopos de hidrogênio e o segundo caso são isótopos de carbono. Os isóbaros são átomos agora de elementos químicos diferentes. Então, eu pego diferentes elementos químicos e vou comparar. Porém, para ser isóbaro, esses elementos químicos têm que ter o mesmo número de massa.
mas, já que são elementos químicos diferentes, eles vão ter números de prótons diferentes. Então, o primeiro caso aqui, você tem o elemento químico carbono e o elemento químico hidrogênio. O número de prótons do carbono é 6, o número de prótons do nitrogênio é 7, porém, o número de massa desses dois elementos químicos é 14. Como o número de massa é igual para os dois elementos químicos, eu posso falar que eles são isóbaros. No segundo caso, eu tenho o elemento químico cálcio e o elemento químico argônio. O número de prótons do cálcio é 20, o número de prótons do argônio é 18. Porém, o número de massa nos dois elementos químicos são iguais, que é 40. Então, como o número de massa nesses dois elementos químicos são iguais, eu posso falar que eles são isóbaros. Para fechar, a gente vai ver os isótonos. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes, mas que têm a mesma quantidade de nêutrons. Daí, isótono de nêutrons. Bom, aqui a gente tem dois elementos químicos diferentes, o berílio e o boro. Em cima, a gente tem o número de massa deles, o número de massa do berílio é 10, o número de massa do boro é 11. Embaixo, o número atômico do berílio é 4, o número atômico do boro é 5. Jogando na fórmula e substituindo os valores, a gente consegue achar a quantidade de nêutrons de cada um desses elementos químicos. Então, para o caso do berílio, substitui lá na fórmula. Na letra A é o número de massa, que do berílio é 10. É igual P, que é o número de prótons, é 4, menos N. 10, joga o 4 para o outro lado com sinal contrário. 10 menos 4 fica 6. Então, o número de nêutrons do berílio é 6. Para o boro, faz a mesma coisa. Substitui na fórmula. O A é o número de massa, que do boro é 11, é igual. P é o número de prótons do boro, que é 5, menos N. Passa o 5 para o outro lado com o sinal trocado. 11 menos 5 igual a N. 6 vai ser também o número de nêutrons do boro. Sendo assim, são dois elementos químicos diferentes com o mesmo número de nêutrons, ou seja, berílio e boro são isótonos. Bom, pessoal, nossa aula se encerra por aqui. Ela ficou um pouquinho extensa porque são muitos detalhes, eu quis explicar com calma para vocês entenderem direitinho. Espero ter ajudado vocês. Bons estudos, qualquer coisa contem comigo.